Tainá, esse é o Dias Radiantes e que bom que você está aqui. Hoje eu queria compartilhar com vocês uma lista de leituras de todos os livros que eu li do C.S. Lewis. Esses livros aqui estão sendo reeditados pela edição Thomas Nelson Brasil e são livros muito bonitos, são livros capa dura, que tem um relevo, tem uma folha de guarda muito bonita e sempre vem com uma... A maioria desses livros eu li em 2018, só o último que eu coloquei aqui para ficar a lista completa. E nesse vídeo eu vou fazer um comentário rápido sobre cada um deles. Vou começar com esse que eu já peguei, que é O Peso da Glória. E a coisa mais legal desse livro aqui é que ele tem uma introdução do Walter Hooper. Walter Hooper. É um inglês, um americano, na verdade, que ele morou um tempo, só alguns meses, com o Lewis, quando ele já estava no final da sua vida. E ele conta um pouquinho de como foi essa experiência, de como era a pessoa do Lewis na intimidade dele, o quanto ele era engraçado e divertido. É bem interessante. E aí, na sequência, depois dessa introdução, nós temos uma coletânea de textos que foram escritos independentemente pelo Lewis. Então isso aqui não foi originalmente escrito por ele como um livro, mas esses textos depois foram agrupados, mas que eles têm em comum um tema, giram em torno do tema de ser competente, ser capaz, de ser relevante, né? De você ter uma habilidade que lhe destaca, de você ter uma relevância no cenário da sua cidade, do seu país e a responsabilidade que isso acarreta. E por isso o título, que é o título de um dos textos, O Peso da Glória, né? Quando você consegue a glória em algum aspecto, isso traz uma responsabilidade, isso traz um peso. E aí você deve estar pensando na frase lá do Homem-Aranha, e é meio que o clima mesmo. Então, eu vou ler rapidinho o título de cada um dos textos, né? Meio que funciona como um capítulo, e são 9 textos. O Peso da Glória, Aprendizado em Tempos de Guerra, Por que Não Sou Pacifista, Transposição, Teologia e Poesia, O Círculo Íntimo, Membresia, Sobre o Perdão, Ato Falho. Lembrando que esses textos foram escritos, alguns ainda no período da Segunda Guerra Mundial, alguns depois. O próximo livro que eu vou mostrar para você é esse aqui, Os Quatro Amores. E, como sempre, o livro está lindíssimo. Ó, como eu disse, sempre tem essa gravura, meio que ilustração. Esse aqui, como o título já é autoexplicativo, ele vai falar dos 4 tipos de amor. Ele começa com um capítulo introdutório explicando a importância desses 4 tipos de amor. E que durante muito tempo ele achou que existia uma hierarquia, que existiam tipos de amor que eram mais importantes, mais nobres e que valiam mais do que outros. Que outros seriam dispensáveis ou coisa de gente que não era muito evoluída. E aí depois ele descobriu que não, que os 4 tipos de amor são todos importantes, todos cruciais e essenciais à vida. E ele distingue entre afeição, amizade, eros e caridade. O próximo livro é um dos mais conhecidos do C.S. Lewis, eu acho, na minha opinião. Me diga aí nos comentários se é também, se algum desses livros que eu vou citar aqui você já conhecia ou se já leu algum deles. Mas é o Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz. E tá aqui o livro, a folha de guarda e a ilustração. E esse livro ele escreveu e dedicou ao Tolkien, né, do qual ele era muito amigo. E para quem não sabe, o Lewis, durante muito tempo na vida dele, ele era ateu. E a amizade dele com o Tolkien, que era católico, fez ele se reaproximar de Deus. Mas o Lewis não se converteu à igreja católica, ele era anglicano. E aqui ele vai fazer um livro 100% irônico, né? Quem gosta de ironia, então vai amar esse livro. Porque é um livro que fala das coisas tudo ao contrário, né? Como é um diabo escrevendo a um aprendiz, que é o sobrinho dele, o nome do diabo é o Mal Danado, e ele escreve para o Vermelindo. E aí tudo que ele vai ensinar são maldades, são coisas ruins, coisas que a gente não deve fazer, não deve querer. Mas como é o diabo que está falando, é tudo invertido. A estrutura de cada um dos capítulos é de carta, né? Então são cartas que ele está escrevendo. Então é numerado por cartas e sempre começa com uma saudação, como uma carta, né? Então começa sempre meu querido Vermelindo. E sempre termina com carinho do seu tio Mal Danado.
E no final tem um livro 2, né, que é como se fosse uma compilação nessa edição aqui, em que é uma espécie de pós-fácil, que é um prefácio de um outro texto, que é Maldonado faz um brinde. Porque o Lewis fala um pouco nesse prefácio desse texto, né, pode ser visto como um conto, que muitas pessoas pediam para ele escrever uma segunda parte, e ele fala um pouco de como foi o processo de escrever esse livro, e que ele se sentia muito cansado de escrever, porque ele tinha que usar muito o recurso da ironia, né, ficar falando de maldades e tal, e que para ele era muito cansativo, ele não tinha vontade de reescrever, ele não tinha vontade de escrever mais nada com esses personagens, mas aí diante de uma oportunidade, ele viu que era uma boa escrever um texto único, que é esse, o Maldonado propõe um brinde. Então tem esse prefácio e esse textinho no final, que é bem interessante. O próximo é Cristianismo Puro e Simples. Como eu mencionei, o Lewis era anglicano. A religião dos anglicanos é dividida entre a High Church e a Low Church. Eu não entendo bem, mas é como se fosse uma vertente mais tradicional e uma vertente mais progressista, digamos assim. O anglicanismo é uma religião bem inglesa, né? Surgiu lá, o nome vem inclusive disso. E ele não se denominava em nenhum dos dois, ele se denominava simplesmente anglicano. E nesse livro aqui ele vai se propor a apresentar o cristianismo às pessoas no que tem de essencial e nuclear no cristianismo, ou seja, o que é comum a todos os cristãos. Então, inclui os católicos, os ortodoxos, todas as vertentes do protestantismo, desde as mais conservadoras até as mais progressistas. Eu acho que ele consegue porque ele se atém às coisas muito cruciais mesmo, né? E é um livro bem interessante, eu acho até para quem não é cristão, é uma forma de conhecer, né? Um pouco sobre o que os cristãos creem, digamos assim. O livro está organizado, sim, deixa eu mostrar para vocês, né? A folha de guarda, a ilustraçãozinha. E aí esse livro está organizado em 4 livros, ele é um dos mais grossinhos. O livro 1 é O Certo e o Errado como Indícios para a Compreensão do Sentido do Universo, em que ele vai comentar, provar, digamos, filosoficamente que existe o certo e o errado. O livro 2, No que Acreditam os Cristãos, que ele vai discorrer sobre a existência de Deus e a veracidade de Jesus Cristo. O livro 3, Conduta Cristã, que ele fala um pouco do núcleo da moral cristã. E o livro 4, Além da Personalidade, Os Primeiros Passos na Doutrina da Trindade, né? Que é a visão do Deus Pai, Deus Filho, que é Jesus Cristo, e o Deus Espírito Santo. E por fim, o livro que eu não li nesse ano de 2018, eu tinha lido antes em outra edição, mas eu acabei comprando essa para ficar a coleção bonitinha. Fora que esse é um dos que eu acho mais lindos de todos, que é A Abolição do Homem. Esse livro é um discurso meio texto, assim, que foi escrito em 1944. Então, muitas coisas que o Lewis fala aqui, eu comecei a ler, tipo, oxe, qual a novidade nisso? Mas é quando eu fui ver a data em que ele foi publicado, que ele foi escrito, fez todo sentido, porque quando ele foi escrito não existia a ONU, a Organização Mundial das Nações Unidas, não existia a Declaração dos Direitos Humanos, então tudo que ele fala aqui era muito novo e muito importante de estar sendo dito, de estar sendo divulgado, e talvez se a gente lê hoje ache uma coisa meio batida, porque a gente já ouviu falar demais, mas é que era muito interessante e que ele basicamente vai falar do que é ser o homem e dos direitos fundamentais morais que devem ser respeitados, né, desse homem. Então, por isso que ele fala a abolição do homem, que existem ideias que são tão contrárias ao que é a dignidade do ser humano, que destroem esse homem na sua condição de humanidade. Às vezes não o corpo do homem está destruído, mas ele enquanto ser humano está. Então é um livro bem interessante, e uma coisa legal é que ele usa não só, digamos assim, a moral ocidental, mas ele usa muito do taoísmo, que é uma filosofia chinesa milenar, para mostrar que isso não é uma coisa de cristãos, isso não é uma coisa de ocidente, isso é uma coisa que permeia toda a humanidade. E que todas as religiões, todas as condutas morais e todas as filosofias respeitam alguns princípios que são inerentes aos homens. E a gente já conhece hoje como Declaração Universal dos Direitos Humanos.
Bom, é isso, gente. Esses foram todos os livros do Lewis que eu li. Se você leu alguns, me conta aí nos comentários e não se esquece de clicar em gostei pra mim e de compartilhar esse vídeo com alguém que gosta desse autor. Se inscreve no canal para acompanhar os próximos vídeos. Um beijo e até a próxima. Tchau!